Isso é mais antigo. E aí tem Isso aí foi num momento tenso do ano passado. E esse evento, eu não lembro se foi no início de 21, no final de 20, mas acho que foi em 21. Que eu disse o seguinte, olha, que aí cada subida de combustível tinha uma turma, né, alguns líderes que chamavam uma greve. Uma vez eu até tive uma iniciativa de fazer o seguinte, eu chamei caminhoneiros para o ministério com economistas-chefes de banco e botei os dois para conversar e disse, olha, esses caras aqui são o mercado. Quem é o mercado? São esses caras que compram os títulos da nossa dívida, que financiam a nossa dívida, né? E esses caras são muito sensíveis. Toda vez que chamam uma greve, esses caras ficam nervosos. Quando eles ficam nervosos, o mercado se descontrola, o preço do dólar sobe. Quando o preço do dólar sobe, o combustível sobe junto. Então, na verdade, vocês estão dando tiro no pé quando chamam uma greve. E eu sempre disse para eles o seguinte, o que vocês precisam aprender é cobrar o preço justo pelo frete, porque o combustível não podia ser um problema para vocês. Porque se o combustível sobe, o que você tem que fazer com o seu frete? Subir ele também. O problema é que se você quer subir o seu frete e o seu colega do lado não sobe, o mercado vai entender que o preço justo para aquele transporte é o mais barato. E aí você vai concluir o seguinte, que você tem um problema, na verdade, de oferta. Você tem um excesso de oferta de transporte e o mercado está regulando o preço para baixo. Por isso que quando o combustível estava subindo, a turma estava esgoelada. Agora, o presidente atacou a questão do combustível, foi para cima do ICMS, o ICMS baixou, o combustível baixou, a gasolina está na terceira redução seguida e o diesel teve uma redução aí a coisa de 1 ou 2 semanas. Então eu sinto hoje, e quando a gente pensa assim na categoria, a gente tem que ver tudo que foi feito. Coisas simples, mas que tem impacto. Por exemplo, se você muda a validade da carteira de 5 para 10 anos, é para ele gastar menos dinheiro com renovação. Exato. Você tira o simulador, é para gastar menos dinheiro com habilitação. Você mudou toda a questão de multa, por exemplo, multa de fuga de balança, era R$5.000, a gente passou para R$500. É para desonerar o caminhoneiro. As novas concessões que estão sendo feitas, todas elas têm posto de parada e descanso operado pelo concessionário para ter acesso gratuito para o caminhoneiro, para ele não ter gasto, para ele poder ter um local decente para descansar, um local principalmente seguro. Tomar banho, para ele descansar, para ele tomar banho com ali o mínimo de infraestrutura, né? Então, por exemplo, a gente fez a licitação da Dutra baixando tarifa de pedágio. A gente está fazendo as licitações do Paraná, está pronto, está modelado, né? Está no Tribunal de Contas, baixando a tarifa do pedágio. Então, tudo isso pensando no cara que está lá na ponta. Quando a gente acabou o 63, como a gente falou, a gente conseguiu concluir o 63, foi para o cara não ficar atolado, sempre pensando em quem está na ponta, em quem está, né, aí dirigindo. Então, são uma série de medidas que foram tomadas sempre pensando no caminhoneiro. Por exemplo, a gente tinha um problema que era o excesso de documentos, o excesso de burocracia para quem faz uma operação de transporte. Nós resolvemos unificar isso e criar um documento de transporte eletrônico. Esse documento de transporte eletrônico ele funciona como um recebível. E esse recebível ele vai servir como comprovação de renda para o cara fazer operações de crédito e conseguir contratar o crédito com um juro mais baixo, para ele poder fazer a sua operação de transporte. Então, muita coisa foi feita. Agora, é claro, às vezes, quando o combustível subia, a turma ficava chateada. E aí, a solução que o pessoal tinha na cabeça, vamos fazer uma greve. Como se a greve fosse resolver o problema. Eles fizeram a greve de 2018 e no pau da goiaba, a greve não trouxe nenhum benefício. Ela fez com que várias empresas contratassem frota própria, né, visualizassem maneiras de mitigar o risco de não ficar na mão de caminhoneiro, né? Então elas resolveram contratar frota própria, se aumentou a oferta de caminhão, isso acabou sendo ruim para eles mesmos. Então a gente sempre procurou instruir e sempre jogando de forma muito sincera, muito franca, né? Eu sempre fiz parte dos grupos de WhatsApp de caminhoneiros, até hoje eu converso com os caminhoneiros. Tenho muito respeito pela categoria e sempre tentando fazer o melhor. Agora, jogando limpo, não dá para chegar e dizer vamos fazer isso, né? Vamos acabar com o preço de paridade de importação da Petrobras. Não dá para acabar. Se acabasse,
teria desabastecimento no Brasil. Então, qual foi o enfrentamento que o presidente fez? O do ICMS, foi o enfrentamento do imposto. E a gente está vendo que foi um enfrentamento acertado. Né? E agora a gente está vendo o preço do combustível baixando. Né? Então, acho que todo mundo tem que... Aliás, é o único país do mundo que o preço está baixando. Tá tudo... Né? E o Brasil está se caminhando